Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Dados Cast, episódio de número 21. Eu sou o Daniel da Bianalytic e hoje estou com o Rodrigo aqui como co-host e iremos falar um pouquinho sobre a plataforma de BI Click. Quando essa é a melhor alternativa para um projeto de analytics, né? E para isso temos um convidado muito especial, que é o Rafael Yoshida. Seja bem-vindo, Rafael. Prazer em ter você aqui. Muito obrigado aí. Prazer, uma honra estar aí no podcast. Espero poder ajudar aí todo mundo. Pô. E aí vou pedir para você começar a se apresentar um pouquinho, contando um pouquinho da tua história, para o nosso ouvinte poder entender um pouquinho melhor do Rafael. Bom, meu nome é Rafael Yoshida, tenho 36 anos. Eu comecei aí eu já trabalho com BI há mais ou menos uns 10 anos. Eu comecei como estagiário de contas a receber, numa empresa de rastreamento. Lá eu fazia bastante controle no Excel. Eu acho que hoje o maior controle das empresas está em planilha ainda. Lá eu não era muito diferente, né? Eu trabalhava bastante com Excel. Eu acabei entrando na empresa porque, dentre os estagiários selecionados lá que fazia a faculdade, eu consegui completar o teste de Excel bem rápido. Era até que simples assim, mas eu acabei tendo uma performance boa e aí eu fui contratado para entrar na empresa. Nessa época aí, eu comecei a desenvolver, evoluir um pouco essa parte de planilhas. Comecei a estudar como melhorar os processos, né? Eu não consegui me tornar jogador de futebol, eu sempre gostei bastante de futebol, foi a primeira coisa que eu tentei na vida. Aí não deu, eu fui para administração de empresas e acabei entrando nessa parte financeira aí e eu aderi um gosto assim, pelo Excel, por trabalhar com os dados. Então foi aí que começou. Eu comecei a estudar, evoluí na ferramenta, comecei a fazer macro, VBA e consegui alçar, né, dar umas alçadas na carreira, sair dessa empresa. Já fui trabalhar depois com planejamento de dados financeiros e comerciais, numa área estratégica lá de uma empresa de atendimento, né? Era a antiga Tec Total. E lá eu comecei a evoluir bastante, né? Lá eu trabalhava atendendo diversas áreas da empresa, financeiro, comercial, marketing, pessoal do atendimento, pessoal de field service de campo. Então tinha planilha de diversas coisas, diversas informações. Eu consegui evoluir bastante essa parte de relatório no Excel. Saindo dessa fase, eu entrei numa empresa de advocacia, onde eu conheci a primeira ferramenta de BI, que foi o ClickView, na época. Eu entrei nessa empresa de advocacia e eles tinham o ClickView, tinha acabado de implantar. Era o mês que eles tinham implantado a ferramenta e eu comecei a estudar, né, junto com a implantação e gostei pra caramba. Na hora que eu vi essa ferramenta de BI, como eu só conhecia o mundo de Excel, né, na hora que eu vi a ferramenta de BI, eu falei, caramba, eu achei que tivesse descoberto a América. Eu falei, caramba, que muito louco essa ferramenta aqui, dá para me fazer isso, dá para me fazer aquilo lá, nossa senhora, eu vou detonar isso aqui. Foi muito louco, foi uma fase bem da hora que eu só estava aprendendo, só estava consumindo, estava aprendendo. Aí eu consegui desenvolver bastante aí nessa parte de BI. E hoje, graças a Deus, aí eu tenho uma empresa, sou especialista Click e consigo ajudar aí as outras pessoas também com o canal do YouTube, né, Yoshida Click aí para o pessoal que quer aprender a trabalhar com o ClickSense. Já trabalhei com outras ferramentas de BI também, mas no final das contas eu escolhi a Click como a minha ferramenta. Pô, acho que essa história do Excel, acho que todo mundo que trabalha com dados deve estar se identificando um pouquinho, né? Que tá ouvindo a gente aqui. Então, Rodrigo também, né? Todo mundo começa de fato trabalhando com Excel e depois a gente começa evoluindo para outras tecnologias. Lembra até de uma frase que o Bill Gates falou, né? Quando perguntaram para ele qual era o melhor produto da Microsoft, ele falou que de fato era o Excel, não o Windows, enfim, ou outras soluções, sim, o Excel, que tem maior impacto global. Todo mundo começa usando ela. E Yoshida, você já falou que trabalhou com outras soluções de BI também, hoje você é especialista em Click. E aí queria que você explicasse um pouquinho para o nosso ouvinte o que é o Click e o que o Click consegue entregar para os nossos usuários, né? Vamos falar um pouquinho da ferramenta Click para quem nunca ouviu falar dela. Então, o Click é uma plataforma de BI, né? Eu acho que a parte mais conhecida é o ClickSense, e com ele você consegue entregar
insights que são valiosos para a empresa, né? Análise de dados que você consegue ter muitas vezes em tempo real, em questão de minutos ou segundos você consegue tirar ideias de dados. Com ele você consegue automatizar relatórios, fazer qualquer tipo de carga e trabalho de dados. Essa parte do Qlik é a que eu acho a mais ferrada, assim, porque o ETL, a transformação de dados, né, para quem não conhece o termo ETL aí, é a transformação de dados. Você pegar umas 5 tabelas de lugares diferentes e poder unir elas de um jeito que elas conversem entre si, sem precisar fazer aquele monte de PROC-V, né, juntando as informações. Você consegue organizar elas, tratar elas de uma forma única, deixar isso automatizado e trazer isso como um dashboard, um insight de simples visualização para que o usuário final consiga usar isso para ter a ideia, para poder avançar na empresa. Dados hoje, sei lá, para mim dados são muito valiosos e um insight assim, que eu tiro de exemplo é do filme, eu acho que é Máquina da Imitação, que eles usaram a informação que tinha da Alemanha lá para vencer, para os Estados Unidos vencer a guerra, né? Então, quem tem a informação primeiro sai com vantagem e isso pode definir a vitória de uma empresa aí, ou de um processo, de uma meta. Pô, ainda mais num ambiente de tanta incerteza que é o que a gente está vivendo agora, né? Então, guerra, fim de pandemia, terremoto, enfim. Então, realmente, informações podem ser bem úteis para tomar de decisão. E aí você falou que já trabalhou com outras ferramentas também, enfim. E isso é o grande foco hoje no Click. E qual o principal diferencial do Click hoje, na sua visão, né? O que você enxerga como de grande diferencial, grande ganho da ferramenta Click com relação às demais ferramentas de visualização? Então, não desmerecendo as outras ferramentas, tá? As outras ferramentas também são muito boas e pô, o pessoal que se especializa aí, Power BI, Tableau, são Pentaho, né? São ferramentas que eu já trabalhei, são muito boas também. Mas no Click eu alcancei um resultado muito grande na questão de velocidade e capacidade de trabalhar com massa de dados. Quando você começa a trabalhar com massa de dados gigante, sei lá, acima de 15 milhões de linhas de dados, você tem uma diferença muito grande de performance dentro da plataforma Click em relação às outras ferramentas. Pelo menos quando eu estava trabalhando com todas em paralelo, assim, eu senti essa diferença e na Click, putz, foi muito superior. O tratamento de dados que eu conseguia fazer com as informações, a criação de entrega dos KPIs, de relatórios, foi tudo muito mais rápido dentro do ClickSense. O que eu conseguia produzir no ClickSense era cerca de 6 ou 7 vezes mais do que eu estava conseguindo produzir nas outras ferramentas. Então, isso para mim foi uma grande vantagem. A velocidade na carga de dados para mim foi incomparável. Né? É algo que, sei lá, só a plataforma Click conseguiu me entregar quando eu estava trabalhando com esses bancos aí gigantescos. Então, Isso, complementando aí, Yoshida, isso é bom tanto na parte de produção, né, para você conseguir executar as cargas de dados mais rápido, mas também na fase de desenvolvimento, você conseguir rodar ali os QVDs otimizados, né? Os QVDs, explicando aí para o pessoal, são os tipos de dados que o Click gera, é como se fosse uma tabela que ele gera otimizada para ficar salvo um formato de arquivo. E aí ele consegue ler esse documento mais rápido. Então, quando você está na fase de desenvolvimento, você consegue fazer testes muito mais rápidos e verificar se o que você está desenvolvendo está certo, né? é isso mesmo. E em relação a outras ferramentas, às vezes fica muito aquele negócio, ou Click ou Power BI, né? Mas você utilizar uma ferramenta não inviabiliza você utilizar a outra. Eu tenho algumas organizações que utilizam o Click para uma parte, mais para essa parte de mais volume de dados, e as áreas em si, elas acabam utilizando o Power BI, por exemplo, para fazer outras análises mais específicas. Até porque, como o Power BI ele tem essa visão que as pessoas estão mais acostumadas de planilha, assim, é mais fácil para uma pessoa da área de negócios conseguir criar os relatórios. O Click já demanda um pouco mais de conhecimento de transformação de dados, que é com uma linguagem que se assemelha muito ao SQL, né? Então, às vezes, você precisa de alguém um pouco mais técnico para conseguir desenvolver. Mas, realmente, para trabalhar com grandes volumes de dados, o Click ele tem esse diferencial.
Isso. Outro exemplo que eu tenho de isso aí que você falou que não inviabiliza as outras ferramentas, tem empresas que usam, por exemplo, o Data Studio, que é também uma plataforma de BI onde você consegue compartilhar acesso, né? E no caso do Click você precisa de licenças para poder, para as pessoas poderem estar acessando esse painel, essa visualização. Aí, às vezes, uma visualização que é congelada, mais simples, se faz um clique primeiro, depois migra para o Data Studio lá para compartilhar com todo mundo, só que fica fixo, né? A parte de interação assim não tem muito. Mas é isso, né? Uma ferramenta não inviabiliza a outra. E quando a gente fala de clique, comparando com as outras ferramentas de analytics, né, a gente pensa muito na parte do QDA do clique, né? Porque o clique ele está criando produtos diferentes, né? E o QDA é o que geralmente a gente compara com as outras ferramentas, que é o Click Data Analytics, né? Que é a parte de análise de dados. Só que ainda tem outros produtos da Click que eles servem para você otimizar ainda mais essa questão de grandes volumes de dados, né? Que agora o Click está lançando o Click Replicate, o Compose, para você conseguir fazer cargas de dados mais rápidas direto do banco, que utiliza uma tecnologia chamada CDC, né? Change Data Capture, que você consegue fazer a extração dos dados direto pelo log do banco de dados. Então você consegue uma performance muito maior para extrair esses dados e salvar em outro banco, e você consegue criar o próprio Data Warehouse utilizando o Compose, né? Só que aí é outro produto que, como eu falei, não inviabiliza você utilizar outras ferramentas. Você consegue fazer toda a parte de extração e transformação de dados utilizando o Click, para pegar um volume de dados maior, depois você salva tudo isso daí em outro banco de dados, e aí com outras ferramentas de BI, de análise de dados, você consegue consumir esses dados, né? Sim, sim. Isso é possível. É bem focado em performance mesmo. A performance sei lá, é muito ferrada. E aí, aproveitando que estamos com dois especialistas aqui na área, eu queria que vocês contassem um pouquinho de quais são os principais desafios que as organizações enfrentam na hora de iniciar um projeto de implementação de soluções como o Click. Geralmente os principais desafios que as empresas enfrentam é como obter acesso a todas as fontes de dados. Esse é o primeiro desafio que eu vejo. Muitas empresas esbarram em firewall ou cota de gigas, né, que pode consumir, ou não tem acesso por, sei lá, diversas políticas de privacidade da empresa, você não pode compartilhar dado X. Então, essa daí eu acho que é o primeiro grande desafio que eu vejo, é a barreira para você conseguir as fontes de dados, né? A segunda parte é deixar os dados disponíveis de uma forma que consiga atender os objetivos que a empresa precisa. A empresa precisa visualizar X informação. Então, os dados eles precisam estar trabalhados e disponíveis de uma forma que você consiga montar essa visão. E a terceira parte seria um pouco da educação, não sei se posso dizer educação ou costume em utilizar uma ferramenta de BI para o usuário final. Muitas vezes o usuário final tem o costume de utilizar planilhas, né? Não consegue tirar o insight direto da ferramenta de BI. Você pode criar o gráfico, você pode deixar o seu insight diário lá, mas muitas vezes vem pedidos de que não dá para fazer uma tabela com todos os detalhes para mim extrair e depois trabalhar os dados. Isso daí é outra parte que entrava um pouco a entrada de ferramenta de BI nas empresas. Exato. Isso que Yoshida estava falando de dificuldade de conseguir as credenciais, acessos aos bancos, é uma coisa, acho que todo mundo, principalmente quando você é externo à empresa, né, vai fazer um projeto de consultoria, de melhoria, às vezes acaba levando um projeto que poderia ser muito mais rápido, às vezes você acaba esperando 30 dias, 40 dias, dependendo do tamanho da empresa, para te liberarem aqueles acessos, né? E isso acaba travando muito o projeto. Um outro ponto também eu acho que é questão de educação também, assim, de conhecimento da empresa em relação à cultura de dados, né? Às vezes as pessoas acham que tem um processo mapeado, algo que já seja sequencial, mas na hora que a gente começa a desenvolver o BI e a gente começa a cavar para identificar essas regras de negócio, né,
as pessoas acabam, opa, será que é assim mesmo? Será que o outro setor vê assim? Porque quando a gente cria um BI, a gente não está criando uma forma de análise de dados para uma pessoa, né? A gente está criando para várias pessoas. E a gente tem que fazer com que as visões sejam iguais. Então, às vezes, essas regras de negócio que para uma pessoa estão bem definidas, às vezes não estão claras para a organização inteira. Então, você acaba, desenvolve algo, aí o pessoal se junta e fala, opa, peraí, não é bem assim que funciona, vamos voltar. E tem muito esse retrabalho que acontece durante o projeto, né? Então, acho que falta um pouco das empresas elas criarem essa cultura de análise de dados e a comunicação mais transparente, né? Para todo mundo seguir o mesmo processo. É o famoso que é o lead para o comercial, não é o que é o lead para o setor de marketing. Ah, exatamente. Isso passa muito para a empresa. Falar, caramba, as vendas da minha área deu X, mas a outra área tá falando que não deu. Não, mas a regra é diferente aqui, a gente não conta assim. Isso acontece bastante, bastante. E eu acho que até um outro ponto também é a falta de conhecimento das ferramentas de BI. Às vezes você tem uma ferramenta, mas você não consegue explorar ela por completo. Então, um dos diferenciais do Click, né, é o Self-Service Dashboard, que é basicamente você permitir com que os próprios usuários eles criem as próprias análises deles, né? E muitas pessoas que têm o Click não utilizam essa funcionalidade, muitas empresas. Então, às vezes você consegue criar relatórios que já estão praticamente prontos, só aproveitando os dados que estão no modelo de dados. Só contextualizando, o Self-Service Dashboard é basicamente você dentro de um dashboard já criado, você pegar as dimensões, todos os dados que estão lá e você criar novos cálculos, criar novos gráficos a partir do que já foi produzido, né, pela equipe de TI. Então, acho que falta também esse conhecimento da ferramenta pelas equipes, né? E com relação aos custos, né? Um grande dilema, um grande tabu que existe no mercado de analytics é, pô, o Click ele é bem mais caro que o Power BI. Mas o Click é bem mais caro mesmo que as demais ferramentas, ou não, né? Como é que é qual o custo do projeto do Click? Ah, aí depende um pouco da quantidade de dados que a empresa tem, mas assim, em base, o custo que o Click tem é um servidor, né? Você vai precisar de um computador. Para a empresa iniciar, se for uma empresa pequena, pode iniciar com um computador de 8 GB de RAM. Dá para iniciar tranquilamente. Aí um computador, uma disponibilidade de rede, né, para você poder trabalhar aí com os dados para lá e para cá, e, e o conhecimento técnico. Eu acho que são mais essas três aí: a licença da ferramenta, servidor, disponibilidade de rede e conhecimento técnico para implementação. Se você for colocar à primeira vista, realmente o Click ele fica mais caro do que as outras ferramentas, só que o Click ele traz várias funcionalidades que, às vezes, utilizando outras ferramentas de BI, você vai precisar ter outros setores, outras pessoas especializadas dentro da empresa para você fazer o BI funcionar. Porque, por exemplo, com o Click você consegue fazer toda a parte de ETL dentro da própria ferramenta. Então você consegue criar todo o seu repositório, todo o seu data warehouse dentro da própria ferramenta. Às vezes com outras ferramentas você precisa fazer a extração de dados utilizando alguma linguagem de programação e tal, salvando em um outro banco de dados para sim a ferramenta de BI consumir. E aí você tem custo de, às vezes, contratar um novo banco, de servidor, de equipe para fazer essa extração. E com o Click você já consegue fazer isso daí com um profissional especializado que consiga fazer esse processo. Então, à primeira vista, se você olha, o Click ele é um pouco mais caro, mas quando você olha tudo que está ao redor, toda a infraestrutura, acaba sendo um custo similar. Você tem que ver exatamente o que o Yoshida falou, né? Você tem que olhar para a sua organização, ver o que você precisa, o volume de dados que você tem, se realmente vai valer a pena você utilizar ou não, né? E aí fazer o comparativo. Não existe uma receita de bolo, né? Não existe uma solução de prateleira. Cada solução vai atender melhor cada caso, né? É analisar todo o projeto, né? No final das contas, você for analisar o custo de cloud, todo o custo de armazenamento, tudo isso que você teria que terceirizar para outras soluções, você usar tudo dentro da infraestrutura do Click, realmente fica bem equivalente. E o ponto, não adianta você tentar economizar usando outra ferramenta que à primeira vista é bem mais barata e que não vai atender todas as necessidades. Isso é muito comum.
E aí esse é até um ponto legal, né? Qual o impacto de uma escolha errada de uma ferramenta de BI por parte da empresa? É dinheiro e tempo que vai pelo ralo. Além de fazer o investimento que não dá certo, né? Vai te custar dinheiro, vai te custar um tempo também que é valioso, né? Você perder tempo hoje é algo que nenhuma empresa quer ter, porque é algo que não volta, né? Você não consegue comprar o tempo de volta, então tem o custo de implantação aí e o custo de oportunidade, que provavelmente vai ser a maior perda que uma empresa pode ter. Perfeito, Yoshida. E às vezes dá mais trabalho você querer consertar o que você errou do que você começar fazendo certo, né? Então, fora tudo isso, você ainda vai ter todo um retrabalho para fazer uma coisa que já teoricamente era para ter sido feita. E a gente está vivendo um momento também de bastante mudança, né? O Click tem lançado bastante novidades agora com a parte de integrações, né? Com o famoso QDI, uma migração para nuvem também, com o Click Cloud e Data Analytics e o Data Integration. E aí, queria entender de vocês o que é que vocês estão imaginando, enfim, para os próximos anos, quais tendências e para onde vocês acham que a solução do Click está migrando. Eu acho que está migrando o máximo possível para a questão de inteligência artificial aí. Tem o AutoML, né, agora, e a expectativa é que simplesmente você aponte suas bases de dados, o próprio software pegue lá, faça uma análise, ó, vende mais nesse setor, trabalha mais nesse setor, que você consegue dobrar o seu resultado no ano. Acho que vai ser bem isso, bem inteligência artificial. Você só vai perguntar para ele, como é que eu faço para atingir 200% a mais de vendas? Ele vai te responder, ó, de acordo com seus números, você aumenta esse setor, vai nessa região, abre uma filial aqui e você vai conseguir ter o seu resultado aí que você deseja. Eu acho que vai ser nesse nível aí. Eu concordo, viu? A Click já tem várias coisas disso, né? Tem o Insight Advisory que você já consegue através da linguagem natural, né? Digitando essas perguntas que Yoshida falou, ele já consegue gerar gráficos automaticamente. E eu acho que com o passar do tempo vai para essa direção do machine learning, né, com o Click HTML, e vai conseguir fazer essas previsões. Então, tudo com linguagem natural, acho que você vai conseguir fazer perguntas e ter as respostas, né? A Click até já disponibilizou para teste, né, o Click HTML, até quem quiser testar já consegue. Você consegue criar o servidor por algumas horas, colocar uma base de dados e aí você pode fazer os testes que você quiser, né? E aí ele sugere os principais dimensões que têm mais impacto naquela sua tabela, naquela sua análise que você está tendo. Então já traz uns insights bem interessantes. Acho que o futuro vai para isso. Vai também para essa parte de replicação de bancos de dados de forma rápida, assim, essa tecnologia do CDC, do Click Replicate, é fantástica, assim, é um diferencial de mercado da Click. O Click Replicate, ele é uma ferramenta para você fazer replicação de dados, né? Então, digamos que você tem um banco de dados com todos os seus dados de produção, e você quer extrair esses dados de maneira mais rápida e sem você prejudicar o banco de dados de produção, né? Sem onerar aquele banco de dados. Então, o Click Replicate, ele vai no log do banco de dados e vai obtendo as alterações que são feitas no banco de dados. Então, ele não onera o banco de dados e cria uma réplica do seu banco de dados, obviamente com as tabelas que você selecionar, né? Então, é uma ferramenta que para empresas com grande volume de dados é fantástica. E eu acho que vai muito por essa linha, né? Você ir automatizando essa criação do Data Warehouse também com Click Compose. Eu acho que a tendência vai por esse caminho. E queria aproveitar aqui a conversa para sugar um pouquinho da experiência de vocês também, né? Falando um pouco sobre noções de sucesso, boas práticas para um projeto de BI. Né? O que, que vocês já viram dar certo, o que, que vocês já viram dar errado também. Queria sugar um pouco da experiência de vocês. Eu acho, na minha opinião, o principal fator de sucesso, assim, é você ter uma equipe engajada e orientada a resultado, né? Então, quando você tem equipe que está com uma mesma visão, que a equipe de negócio está com a mesma visão da de TI, você consegue agilizar muito o processo e facilitar a adesão da ferramenta e direcionar ela para o caminho certo, né?
A gente tem experiência de clientes assim, eles conseguem impactar mais a organização e o uso da ferramenta aumenta muito quando está se trabalhando em equipe, assim, direcionado. Eu também vejo da mesma forma. São as pessoas que fazem a diferença, então, tendo o pensamento alinhado, tem tudo para dar certo. Deixa eu ver, sei lá, implementações que eu vi que já deram errado na parte negativa foi exatamente a falta de alinhamento com as pessoas, onde foi, bom, no meu caso da experiência que eu vi, foi a estrutura do banco que foi disponibilizada não estava na granularidade que todas as áreas precisavam. Então, quando você precisava, sei lá, fazer uma informação nova para uma área X, ia ter que revirar de novo o banco de dados para deixar na granularidade que eles precisavam, né? Só explicando essa parte de granularidade, é deixar no detalhamento máximo da informação, né? Às vezes você tem uma loja e ela tem setores e ela tem produtos, então você só tem informação por loja e setor e de repente uma área precisa da informação de produto, aí você tem que buscar o detalhe máximo. Mais nesse ponto aí. E outra questão foi um outro ponto que a gente já falou anteriormente, que quando as áreas não estão alinhadas, o mesmo indicador ou a mesma função de vendas é medida de formas diferentes. Então, você, você tem dois dados e nenhum deles está correto, sabe? Porque não cada área interpreta de um jeito, no final os dois dados dão a informação errada. Cada um tem a sua lógica. E às vezes você vai, corrige para um, aí depois o outro vai lá e fala, não, mas não é assim. Aí vai lá e você corrige de novo, aí vai. Aí fica nisso daí até conseguir chegar no veredito, né? E eu peguei um caso, um projeto, em que o comercial e o marketing tinham a mesma meta de vendas, uma área bateu e a outra não. Ué, como pode? É mágica. Boa. Era uma empresa de segmento de, enfim, revenda de veículos, né? E o que acontece é que era assim, um site lá, um site, e que um lead, por exemplo, ele poderia deixar mais de um contato dentro do site. Eu poderia me interessar por um carro preto e em seguida por um carro vermelho, e para o marketing isso contava como dois leads, e para o comercial isso acabava contando como um único lead, porque era a mesma pessoa, mas que tinha se interessado por dois veículos diferentes. E aí, no final das contas, enfim, até o consenso das vendas, enfim, esse era o princípio do problema. A partir disso ia acontecendo um encadeamento de consequências e que no final até o resultado de vendas ele era gerado de uma forma errada por causa dessa etapa. Então, isso é bem interessante. E aí vamos falar um pouquinho agora também de resultados. Temos muitos ouvintes que são da área de negócios, né? E falar um pouquinho sobre quais são os grandes resultados do projeto de BI, né? O que se deve esperar quando você, como usuário de negócios, como tomador de decisão da área de negócios, decide iniciar um projeto de BI? Que tipo de benefícios ele pode obter nesse tipo de projeto? Ah, cara, o principal benefício que eu vejo é trazer dinheiro no bolso para a empresa, né? Ele conseguir otimizar processos, se for uma área administrativa, ele conseguir otimizar processos ganhando tempo, isso já é dinheiro no bolso para a empresa, né? É um processo que ele gastava, sei lá, 5 horas para fazer, está gastando uma, então você já economizou 4 horas do dia de um funcionário, isso no ano vai já dar um dinheiro gigante. Isso você pegando todas as pessoas que você conseguiu otimizar o processo na parte administrativa, vixe, é muito dinheiro. E também a parte de resultados, que é você conseguir tirar insights que te façam vender mais, que façam a receita da empresa aumentar e dar mais lucro. Isso aí, tipo, sei lá, em uma conversa, em uma sala de guerra, a pessoa sem o dado, sem a informação, às vezes não consegue fazer o planejamento ideal para que a empresa consiga triplicar o resultado. Você tendo a informação, você já consegue atingir esse objetivo muito mais fácil. Então, esse é como eu vejo um, um resultado bem implementado, né? Algo que traz resultado para a empresa. Isso, essa tomada de decisão mais rápida, né, que você consegue fazer, porque dificilmente, se você tem um volume maior de dados, você vai conseguir analisar tudo isso em um Excel, assim. Então, a ferramenta de BI, ela vai conseguir agregar essas visões, né, e você vai conseguir analisar melhor o que está bom, o que está ruim, o que pode ser melhorado.
Acho que isso daí faz uma diferença grande na gestão, né, da empresa. Bom, queria agradecer a presença tanto do Rafael e do Rodrigo aqui. Muito obrigado pela atenção, por terem topado participar desse episódio. Tenho certeza que nossos ouvintes vão gostar muito dele. E queria abrir espaço para as considerações finais de vocês. Se vocês têm alguma mensagem, algo que vocês querem deixar para os ouvintes do Dados Cash, fiquem à vontade. Bom, independente da ferramenta que você trabalhe, sabe que você está trabalhando com os dados aí, é o futuro. Saiu na Forbes aí que analistas de dados vão ser um dos dados mais valorizados aí do mundo em 10 anos, 5 anos no máximo. Eu peço que não desista, né? Continue, se você gosta da área, insista. Parte do princípio de que nada é impossível, então as coisas só dependem de você. Para o que precisar, estamos aí para ajudar, tá bom? E deixa teus contatos, Rafael, teus canais, enfim, onde o pessoal encontra o teu conteúdo do Yoshida Click. Bom, para quem quiser me encontrar aí, é mais no YouTube, né? Tem o canal Yoshida Click no YouTube, tem Instagram também, Yoshida Click, e o site yoshidaclick.com.br. Aí para quem precisar de conteúdo, quem quiser aprender sobre Click, consegue me encontrar nesses canais aí. Se inscreva no canal do Yoshida, que tem conteúdo realmente para desde o iniciante até o avançado, viu? É muito bom o canal dele. Bom, né, agradecer o pessoal que está ouvindo aí. Acho que é isso que Yoshida falou. Se você está na área, não desista, foca, aprenda várias tecnologias e se especialize em uma. Não existe uma tecnologia melhor que a outra em todos os cenários, tudo vai depender caso a caso, né? Então, mas você como profissional, você tem que conhecer pelo menos um pouquinho de cada uma delas para você saber responder se algum gerente, alguém da área venha perguntar, né? Então, é isso. Para me encontrar no LinkedIn, Rodrigo Penac, e me adiciona lá, vamos trocar uma ideia. Eu posto bastante conteúdo lá também sobre clique e tal, dicas para o pessoal que está começando, intermediário. Então, só me seguir lá. Queria agradecer muito a presença do Yoshida e do Rodrigo nessa edição do Dados Cash e nos vemos no próximo episódio.